Bom dia a todos. Agradeço aí a participação, o interesse nesse tema que continuamos apresentando, né, para ajudar as empresas, associados da Abrapsa a tirar suas dúvidas, né? Então temos aqui, né, o Celso e o Alex da Crowell, né, para fazer esse nosso bate-papo, Você né? será logo, tá? Na realidade, é uma troca de experiências, né? Vocês sintam-se à vontade em estar fazendo perguntas, trazerem a contribuição de vocês, tá bom? Então, um bom webinar para vocês. Celso, Alex, vocês estão com a palavra. Bom dia, pessoal. Mais uma vez aí, obrigado Edmundo pela disponibilidade, a parceria aí com a Brapsa, né? Acho que é um assunto importante. A gente quer colocar aqui na mesa, tem diversos pontos a serem discutidos, né? Então, falando um pouquinho aqui, me apresentar, né? Me chamo Celso, sou diretor de postos aqui no grupo Cromaco, né? Estou aqui no grupo há 4 anos e meio, mas com uma carreira aí com mais de 18 anos, né? Na área tributária, com passagem em Big Four. Comigo eu tenho aqui o Alex. Acho que Alex, se quiser se apresentar também, por favor. Sim, bom dia pessoal, obrigado pela presença de todos. Eu me chamo Alex, eu trabalho aqui na Crow vai fazer 2 anos, aliás, fez 2 anos essa semana. De experiência aí já são 16 anos de carreira na área tributária, né? Sempre gerenciando times e evoluindo, né? Na questão teórica aqui, trazendo insights e tudo mais. Então, essa parte de webinar, treinamento é uma parte que eu gosto bastante de participar. Né? Então, hoje aqui o objetivo é a gente fazer esse bate-papo, mostrar aqui os nossos insights que a gente preparou para vocês, né? E deixar isso aqui bem dinâmico, né? Então, se vocês tiverem perguntas, vocês estão mais do que convidados aí a deixar aqui no chat. A única coisa que a gente vai pedir é para deixar o seu microfone no mute, tá? Só para não interromper aqui enquanto a gente vai falando, ou a gente perder aqui a linha de raciocínio. Isso aqui é um belo exemplo. Então, por gentileza, deixe o seu telefone no mute, por favor. E se vocês tiverem pergunta, mais que convidados a participar aqui através do chat. Em algum momento a gente vai dar uma pausa, vamos responder as perguntas, a gente volta para a apresentação. Aí o Edmundo vai estar fazendo essa interação com a galera aí. E é isso aí, muito bem-vindos. Acho que eu já estou apresentando a tela, né? Vocês devem estar vendo aí. Uhum. E é isso aí, vamos começar. Legal. Pessoal, acho que o ponto importante aqui, né, de conhecimento de todos aí, saiu a regulamentação no finalzinho de abril, né, no dia 30. Então, qual que é a ideia aqui? Trazer esses insights, o que a gente precisa se preocupar, e também deixar claro, né, tem alguns pontos ainda, né, alguns não, diversos pontos que precisarão ser regulamentados ainda, ter definições, tanto pela União quanto pelo Comitê Gestor. Então, pode ser que alguma dessas dúvidas precisará aguardar aí, ó, até o final do ano, né? Então, acho que a ideia aqui é a gente passar os principais pontos hoje para vocês. Aí, Alex, se você puder passar, já, né? Então, no próximo slide. Então, como será a nossa agenda hoje aqui? Fazer essa fazer uma recapitalização aqui desse assunto, né? Entender um pouquinho aqui o que mudou de fato, falar um pouquinho da incidência, como será o vencimento da IBS, CBS, a base de cálculo, o crédito, falar um pouquinho da alíquota, que eu acho que esse é um dos principais pontos que todos estão preocupados, né? Como que será a alíquota? Se é de fato 27%, 26,5%, 28%. Obrigação acessória, acho que esse aqui acaba sendo o calcanhar de Aquiles de todo mundo aqui, né? Aí acho que é um ponto que tem ali atenção, que seria penalidades. Aí a questão do cashback. E aí o que seria o próximo passo, né? Então, o que nós, contribuintes aqui, precisa se preocupar e se planejar diante desse período que temos até 2027 e durante esse período de transição, né, de 27 até 2033. Isso aí, nesse próximos passos a gente vai fazer algumas recomendações, né? Vamos dar alguns conselhos aí, o que espera-se da gente para todo mundo estar em compliance e entrar na reforma com o pé direito. Bom, essa é a linha do tempo da reforma, né? Celso quer abordar? Sim, sim. Vamos lá. Então, para quem aí não está por dentro, né, mas começou em 2019 lá com a PEC apresentada, né, a PEC 45 de 2019, né, que tornou a base da reforma tributária, né, para a criação do IVA lá.
a gente chama de IVA-DU aqui, né? É similar para outros países, porém tem um jeitinho brasileiro, né? É o IVA-DU, né? Então, em 23 foi ali retomada essas negociações pela Câmara, né? E acabou sendo promulgado ali a emenda constitucional 132. E aí, início de janeiro, tivemos ali, foi sancionada, janeiro de 25, né? Foi sancionada a Lei Complementar 214, né? E teve o ato conjunto ali, número 1. E aí, eu acho que um ponto também que teve em janeiro desse ano foi a Lei Complementar 227, trazendo alguns pontos ali de obrigatoriedade, de fiscalização, de como será ali regulamentado pelo comitê gestor. E acho que o ponto importante que todos estávamos aguardando foi a regulamentação ali da IBS e CBS, né? Então, temos o decreto 12.955 de 2026 ali para a CBS e aí a resolução do comitê gestor número 6, né? E aí teve também um ato conjunto ali para consolidando as duas. E aí qual que é o ponto agora aqui, né? Assim, em 26 ainda temos pontos ainda que precisará aguardar, né? Então, lei ordinária, atos conjuntos, até para ter definições, né? Então, por exemplo, a gente vai até percorrer ali nos próximos slides, mas em questão de alíquota, né? Documentos fiscais, Seletivo. documentos fiscais que já estão determinados em notas técnicas, porém ali aguardando, e de fato a incidência da CBS, né, em 2027, né? Então, acho que isso aqui trazendo um pouquinho para todos dessa linha do tempo. Isso, né? No próprio regulamento, né? Quando eu falo regulamento, a gente tem dois, a gente vai falar disso. Em vários momentos, assuntos que ainda precisam ser definidos, né? Já é instruído ali que vai ser gerado um auto conjunto, né? Entre a Receita Federal e o comitê gestor, né? Para definir a particularidade daqueles determinados assuntos, né? Então, o decreto ele fala bastante de IBS-CBS, mas ainda assim vai ter atos conjuntos destrinchando mais ainda o assunto. E qualquer dúvida, você estiver ouvindo, o que eu tenho aqui, Pessoal, se puder deixar o microfone no mudo, nós agradecemos. Legal. Então, o que a gente tem aqui? A CBS é uma contribuição federal, né? Então, ela substituirá o PIS e COFINS e ela é regida pela União, né? Então, como eu mencionei, já tinha no número do decreto aí, o IBS, ele é um imposto subnacional, né? Vai substituir o ISS e o ICMS, né? E a competência dele é pelos estados e municípios. Acho que um ponto importante aqui, não sei se até queria colocar aqui na mesa para vocês, né? A Receita, ela criou um portal, né, para todos os contribuintes ali analisarem tanto o decreto, né, o 12.955, quanto a resolução, e fazer uma sugestão, né? Então, os contribuintes ali, grupos de contribuintes, têm até o final desse mês, né, até o dia 31 ali, fazer observações e fazer lá a sua sugestão de melhoria no portal da Receita Federal, né? Então, a Receita disponibilizou um portal chamado Receita Atende. Então, o contribuinte ele entra lá, ele faz a sua sugestão. E qual que é a ideia? O comitê analisar e, de fato, ver se faz sentido alguns ajustes operacionais para grupos específicos, né? E, consequentemente, ter uma regulamentação 2.0. Então, ou seja, né? Então, isso é um ponto importante, porque apesar de termos aqui diretrizes a serem seguidas, mas tem pontos ainda que precisa ser evoluído, melhorado, né? Então, se você ali for para o setor específico, mas assim, uma agência de turismo ou um outro setor ou mais algum outro setor, então, de fato, a parte operacional não está tão clara, não está assim coerente para o business, né? Então, acho que isso é importante. Isso. Ou também, de certa forma, a forma como o decreto foi escrito, né, e a resolução não atende às necessidades do business, né? Uma oportunidade, se você puder conversar com ele, depois conversa. Não é com a gente, né? Não. Não. Tudo bem. Legal. Bom. Não, e aí, Alex, só complementando mais um ponto aqui, eu acho que tanto o decreto quanto a resolução, né, se cada um tiver oportunidade ou já analisou,
tem uma similaridade, tá? Então, se você pegar o livro 1 ali, por volta até acho que é o artigo 462, 464, vocês vão verificar que é o mesmo texto, tá? Trocando de CBS para IBS. E é claro, no livro 2 tem ali temas específicos, aí vai ter uma mudança nos artigos, tá? Mas ali a base ali inicial é a mesma para ambos regulamentos. É isso aí. Então, embora, né, sejam 600 e poucos artigos para cada um dos regulamentos, né, não é necessário que se leia todos os 1.200, né? Claro que o índice da resolução ajuda bastante, né? Porque você consegue encontrar ali os assuntos e aí, de repente, comparar com o que está na IBS ali a título de curiosidade e confirmação, né? Mas não é necessário que se leia tudo dobrado. Acho que um ponto positivo aqui, né? O pessoal comenta, são 600 e poucos artigos, né? Vai demandar um tempo. Mas se você pararmos para analisar hoje, a gente tem regulamento lá, né? Isso, fazendo esse comparativo, né? Esse comparativo. Pegar regulamento do ICMS, ISS, PIS e COFINS, o número de artigos vai triplicar. Né? Então, de uma certa forma, tem uma simplificação nisso. E aí até que você entrou nesse assunto, faz sentido a gente fazer esse brainstorm aqui, porque se a gente analisar, se a gente está falando aí comparando com o ISS, por exemplo, a gente tem mais de 5.000 regulamentos, né? Então, pelo menos com essa centralização aí no IBS e no comitê gestor, a gente pelo menos vai ter um lugar só para olhar e tudo vai estar dentro do mesmo guarda-chuva, né? Vai ser mais simples de identificar as regras, né? Bom, vamos falar agora um pouco de incidência e vencimento, né? Incidência já é o que está bastante discutido, né? O decreto ele não trouxe nenhuma mudança em relação ao que incide, e nem deveria, nem poderia. O decreto ele tem a função de aplicar o que está na lei complementar. Mas vamos fazer uma recapitulação aqui para garantir que está todo mundo na mesma página, tá? E depois a gente vai falar sobre o vencimento. Bom, de forma bem direta, né, o que incide a CBS e IBS são principalmente operações onerosas, né, o que a gente já conhece de compra, venda, alocação, serviço prestado, né. O que a lei complementar traz aí de um pouco diferente, né, a venda de ativo imobilizado, né, até então não existia ali a tributação, né, pelo menos falando em PIS e COFINS, por exemplo, né, o ICMS também tinha ali salvo em alguns estados tinha também a não tributação, então aqui o ativo circulante ele vai passar a ser tributado. Operações não onerosas, né? Então, por exemplo, fazendo o comparativo com PIS e COFINS, né? Então, bonificações, né? Brindes, nada disso tinha tributação e o CBS e IBS vão passar a ter. Claro que tem algumas exceções, né? Mas numa maneira geral a gente trata aí com uma base mais ampla, né? Partes relacionadas, né? O que é parte relacionada? Toda aquela empresa ou pessoa que detém 20 ou mais por cento do capital, né? Então sócios, ou até mesmo parentes de sócios, né? Então também são partes relacionadas. Então se vende ali a preço menor do que justo pelo mercado, também vai ter a IBS, CBS e, né, quando a gente falar de base de cálculo, a gente confirma, mas também, mesmo que você venda abaixo do mercado, o fisco pode arbitrar a sua base de forma a considerar o valor justo de mercado, né? E importações, né? Então, tanto bens materiais quanto bens imateriais ou serviços, né? Continua tendo o mesmo sistema de proteção do mercado nacional, né? Então, da mesma forma como a gente tinha PIS, COFINS, ICMS, IPI, hoje a gente vai ter o IBS e CBS da mesma forma. E falando sobre o que não incide, né? O contrário, que obviamente essa lista é gigante, né? Então vamos tentar deixar resumido e a gente vai, obviamente, passar o material depois. Então, vou falar aqui dos principais, né? Então, relação de emprego, né? Então, o empregado prestando serviço para o empregador não incide IBS e CBS, tá? Isso continua da mesma forma. Um ponto importante, a transferência entre estabelecimento do mesmo contribuinte não incide. Isso é importante porque a gente sempre teve e está tendo até agora, né, a questão da tributação ou não do ICMS na transferência de mercadorias, né?
Então, aqui o regulamento e a lei complementar já deixam de forma taxativa que não existe a tributação, né? Rendimentos financeiros, né? Então, por exemplo, falando de PIS e COFINS, a gente sabia ali que tinha tributação do PIS e COFINS, né, para empresas do lucro real, né, do não cumulativo. Então, hoje, isso é afastado, com exceção das empresas que vivem disso, né? Então, bancos, instituições financeiras, obviamente, vão ter essa tributação, porque é o core business, né? Mas contribuintes regulares, né, que praticam outro tipo de atividade e têm ali seu dinheiro investido, né, não vai ter aí a tributação. Isso é um marco importante. Dividendos de JCP, baixa liquidação participação societária, integralização, devolução de capital, nada disso vai ter, com algumas exceções também. Então, a gente vai falar mais na frente, né? Exportações continua a imunidade constitucional, né? Então, isso também não pode ser alterado, tá? Doações sem contraprestação, né? Então, por exemplo, doei porque quis doar, né? Então, não existe ali uma necessidade de quem está recebendo aquele valor ou bem fazer uma divulgação da minha marca, né? Então, se não tiver contraprestação, não incide, né? Amostra grátis, a gente sempre tem aquela questão, né? Pô, a amostra grátis tem toda aquela necessidade de ter o rótulo certinho, né? Ser uma fração do produto real. Mas e se for serviço, né? Então, se for serviço, o próprio decreto ele coloca ali uma condição, né? Tem que ser um teste de até 31 dias. Então, a gente tem testes aí de software que eu vejo, que é bem comum, 7 dias, 3 dias, né? Então, até 31 dias é uma amostra grátis e não tem tributação. Passou disso, aí mesmo que você não receba, você vai ter que tributar. Agora, falando sobre o vencimento, né? Isso é uma alteração que teve do que veio do decreto para o que veio da lei complementar para o decreto, né? A lei complementar, lá no artigo 44, ela falava que o regulamento estabeleceria o prazo, né, para a conclusão da apuração e a data do vencimento. E o artigo 45 do regulamento, né, então você pode ler o artigo 45 tanto na resolução quanto no decreto, ele tem exatamente o mesmo texto, ele fala então que o vencimento aí vai ser no último dia útil, né? Então isso também nos dá prazo, né, para poder fazer o pagamento, isso melhora um pouco o fluxo de caixa, né, porque o ICMS e o PIS e COFINS vencia ali por volta do dia 20, né? Então agora a gente vai ter a consolidação tudo no último dia do mês, né? Então isso é um avanço. Acho que é um ponto importante, né? Ô, Alex, acho que a gente no slide anterior, né? Só voltando, acho que a parte de bonificação, acho que seria importante comentar também, né? Eu falei de doações sem contraprestação, né? Bonificação, você fala no sentido Aqui, a gente, por exemplo, de desconto, né? Isso, que a gente Tá. estava até citando aquele exemplo, né? Sei lá, um fornecedor comprou uma mercadoria, né? Então acaba bonificando alguns itens ali, lembra, né? Então acho que Sim, verdade. Que assim, tem dois tipos de bonificação nesse conceito aqui, né? Tem a bonificação em que a gente dá um pouco mais de mercadoria e como forma de desconto, né? Então, por exemplo, aquele shampoo ou aquele cereal, papel higiênico que você tá lá, tipo, leve 12, pague 10, né? É uma forma do contribuinte manter mesmo nível de receita, manter o mesmo nível de venda, de faturamento, mas aí consegue o desconto em forma de entrega de mais produto, né? Diminui um pouco a margem, mas entrega um pouco mais de produto e mantém ali o valor, né? Esse tipo de tratamento é considerado como um desconto incondicional e também não vai ter incidência. Mas claro que se houver uma bonificação fora dessa situação, né? Então, sei lá, quis entregar ali para o meu cliente que compra bastante, né? Estourou algum tipo de meta, né? E aí eu vou dar alguma coisa ali para ele como um incentivo. Esse, infelizmente, vai ter a incidência, né? Então, a gente tem que fazer essa separação, né? E claro, né? A bonificação que faz parte da venda, ela tem que estar ali dentro do mesmo documento, né? Não pode ser feita separado, né? Senão vai ter aí a conclusão de que se trata de uma operação distinta, né? Então, a nossa orientação aqui é que esteja dentro do mesmo documento fiscal. Acho que é só para... Estou me mutando aqui, pessoal. Então, de forma bem objetiva ali,
a bonificação, se for uma entrega no momento futuro, vai acabar ocorrendo essa incidência, né? Então tem que ser no momento ali da operação de venda, né? Então, só para deixar claro para vocês, eu quis até voltar nesse assunto, porque eu e o Alex acabamos discutindo bastante isso, e às vezes acho que é importante vocês terem esse site também. Você tá no mudo, Alex? Fui multado aí pela... Acho que o pessoal colocou multar todos, né? Beleza. A gente separou alguns casos que podem gerar alguns problemas, né? Porque são comuns, o pessoal faz, né? E vai ter que ter um pouco mais de atenção agora nesse formato, porque vai gerar aí, então, a incidência, tá? Então, por exemplo, benefícios a sócios e empregados, né? Então, bens fornecidos ou gratuitamente ou abaixo do mercado, né? Então, sei lá, um celular, né? Um notebook. É comum, né? A gente vê isso acontecendo toda hora. Mas o que vai acontecer? Além de gerar incidência, a base, como eu antecipei ali, ela vai ser a do valor do mercado, né? Então, o fisco vai poder arbitrar essa base. Então, por exemplo, a gente, claro, né, se a gente estiver falando de um bem usado, vai ter que ser considerado toda aquela questão de depreciação, né? Então, vai ser o valor justo de mercado, né? Não vai ser um valor de produto novo, né? Então, de repente, ali o funcionário utiliza o produto, né, utiliza o notebook nas atividades pessoais, né, não as atividades do trabalho, e fica ali com o notebook como uma espécie de gratificação, né? Então, e se for concedido a valor inferior de mercado, também tem que ter esse cuidado com a possível o arbitramento, né, da base de cálculo. Isso não se aplica a bens utilizados na atividade da empresa, né? Então, por exemplo, se você concede ali um celular, um notebook para o seu funcionário utilizar especificamente nas atividades que ele desenvolve na sua empresa, aí tá tudo bem, né? Só que assim, tem alguns critérios, né? Então, por exemplo, a gente até usou esse critério a gente usou esse exemplo meio extravagante, né? Então, o sócio, por exemplo, não precisa necessariamente de uma BMW para prestar o serviço como sócio, né? Ele pode até ter um carro ali. Então, esse tipo de coisa vai começar a gerar discussões sobre o que é razoável, né? Então, o celular precisa ser realmente o mais top de linha, né? O notebook precisa ser um Apple, né? Enfim, então esse tipo de discussão vai começar a surgir, né? Então, de razoabilidade entre o que realmente é necessário e o que pode ser considerado um tipo de luxo, tá? Bonificações sem nota, né? Então, claro, né? Tudo que até o exemplo que é o que o Celso pediu para a gente voltar ali faz sentido com o que está aqui, né? Tudo que tiver sem nota vai ser um problema. Então, de repente você faz ali o 10 por 12, né? Você pague 10 e leve 12, mas não está declarado ali na nota fiscal, você vai começar a ter um problema, porque se tiver na nota e não depender de evento, não incide, mas se não tiver na nota, né, ou for feito num momento posterior, vai ter incidência. Partes relacionadas, né, de novo, né, participação de mais de 20 ou mais por cento já configura uma relação entre partes relacionadas, e cônjuge ou parente de conselheiro, diretor também entra, né? Então não é só o sócio, né? Então doações para terceiros relacionados com os nossos relacionados também é um problema, né? E de novo com o preço abaixo do mercado, né? O mínimo vai ser a base de valor de mercado. Operações mistas sem segregação, né? Então, por exemplo, se a gente tiver vários produtos, né, cada um deles pode ter uma base diferente, uma redução, enfim, ou tributado de forma integral. Então, tudo isso tem que ser bem separadinho no documento, porque caso não, a ideia é que tenha assim, um arbitramento da base de cálculo para o valor mais favorável ao fisco também, né? Então, o ideal é que vocês tenham todos os produtos discriminados de acordo com as suas tributações, com os NCMs e tudo mais, os C-Class Tribs, né, que agora a gente vai começar a usar. E serviços do exterior, né, SaaS, né, royalties, consultoria, tudo isso vai ter importação e vai ter o IBS e CBS nessa importação. E qual que é a grande novidade aqui? As plataformas digitais estrangeiras, elas vão ser responsáveis solidárias, né? Então, elas vão ter que ter um registro, né, para ser contribuinte do IBS e CBS, e dessa forma ser responsável solidário e possivelmente até fazer a retenção, né, dos valores se forem necessários. Beleza. Avançando aqui,
falar um pouco de base de cálculo e formas de creditamento, tá? A base de cálculo, pessoal, ela é bem ampla, mas a gente tem algumas hipóteses de inclusão e exclusão, né? Então, o que vai incluir na base, né? E está taxativo aí na norma, né? Fretes, seguros cobrados, né? Acréscimos de multa. Então, esse ponto de multa, juros que são cobrados, também existe discussão existe, né, discussão no contexto atual sobre se é uma receita financeira ou se é uma receita operacional, né? Então, aqui a norma deixa bem claro que é uma receita operacional, né? Então, se o seu cliente atrasar o seu pagamento e você fizer uma cobrança de juros, vai entrar na mesma tributação do produto original, né? Então, multa e juros. E descontos condicionais, né? Então, por exemplo, você dá um desconto ali porque o cliente bateu uma meta, né? Isso aí é um desconto condicional, ele está tendo uma condição para oferir aquele desconto, então inclui isso na base, né? Aqui também é um contexto já conhecido, né? Isso não mudou do cenário atual de tributação para o novo, né? E o que a gente está trazendo aqui como exclusão da base, né? Descontos incondicionais, né? Inclusive bonificações, como a gente já abordou antes. O CBS e o IBS, por quê? Eles são por fora, né? Eles não fazem aquele gross up, né? Eles não são inclusos no preço. Reembolsos, né? Esse reembolsos, né, tem um grande parênteses aqui, porque eles precisam estar totalmente discriminados, né? Tem um campo novo lá na norma técnica, ele traz isso. E também, pessoal, as notas fiscais dos terceiros que vocês estão reembolsando precisam estar ali corretamente emitidas, né? E precisa ter a tributação disso para você poder considerar reembolso, né? E o rendimento financeiro, né? A gente falando de base, né? Da receita bruta total, né? Então, você pega de sua receita bruta, você tem lá venda de produto, prestação de serviço, rendimento financeiro, tudo isso. O rendimento financeiro foi afastado, né? Então, isso é uma novidade bem legal. E aí, Alex, acho que só o ponto importante ali, não, peraí, isso você colocou um highlight ali, né? O valor de mercado é a base mínima para operações com partes relacionadas, né? Então, um fornecimento abaixo do mercado. Então, se tiver uma operação entre partes relacionadas ali, automaticamente deverá considerar o valor de mercado, né? Isso, percebam, pessoal, que a gente está batendo bastante nessa tecla, né? Já existia no Regulamento Paulista, né, como exemplo, né? Então, provavelmente todos os regulamentos seguem a mesma lógica, de que o preço, né, da base de cálculo do ICMS, por exemplo, daria como preço de mercado, já existe lá. E aí tem várias opções, né? Tem várias possibilidades. Quando não consegue encontrar o preço de praça, considera YXZ preço, tal. Então, isso sempre foi frequente, mas a gente, né, desses anos de experiência, a gente vê com bastante frequência o contribuinte, vou fazer uma bonificação, vou fazer uma doação, eu vou mandar a preço de custo, ou vou mandar a 1 centavo, isso acontece bastante, né? E aqui a gente está batendo bastante nessa tecla que o preço é de mercado, né? Que em inglês o termo é conhecido como arm's length, né? Bom, entrando no tema de não cumulatividade, né, os possíveis créditos aqui, o decreto ele traz 3 estágios, né, para tratar o crédito, né. O primeiro é apropriar, que é isso? É uma expectativa, né. Então, eu fiz uma contratação, de repente já tive até a emissão da nota fiscal pelo meu fornecedor, mas o crédito ainda não existe. Por quê? Porque ele ainda não foi extinto, né. Que é uma novidade que a lei complementar traz, né? Então, e eu também já teve discussões sobre isso, né? Agora, para você ter direito ao crédito, o fornecedor ele precisa pagar o débito, né? Só a partir daquele momento que você vai ter o crédito apropriado, né? Então, até esse estágio, a gente trata o crédito como apropriar. Uma vez que o débito seja extinto e, portanto, gere-se o crédito para você como adquirente, ele vai ser considerado como apropriado, porque ele vai estar disponível ali para compensar ou ressarcir, né, compensar com os débitos que você tem para pagar ou ressarcir se você não tiver nenhum débito. E 3, é o utilizado, né? A partir do momento que você ou compensou com o seu débito ou que você tenha, né, feito aí o ressarcimento em dinheiro se você não tem nenhum débito para compensar, tá? Vedações críticas ao crédito, né? Bens e serviços de uso pessoal. Isso também já estava lá na lei complementar, no artigo 57, e no regulamento a gente encontra a lista lá no artigo 62, que são joias, armas, bebidas alcoólicas, derivados do tabaco, né? Então, tem ali as exceções. E, claro, tem as exceções às exceções, né? Lá no artigo 62, se vocês, né,
forem ler, você vai ver lá que tem essa lista, e aí depois aparece o que não é considerado como uso e consumo e em quais circunstâncias, né? Então, por exemplo, EPIs, né, uniformes e essas coisas que são utilizadas ali na prestação de serviço, né, na fábrica, etc. Bens, igual a gente falou aqui de computador, celular, que são utilizados para o uso da atividade, né, dado a razoabilidade, né? Então, ali tem toda essa informação. Combustível para veículo de uso pessoal, né? Aquisições de não contribuinte, claro, né? Até sem o documento fiscal, não vai ser possível tomar nenhum tipo de crédito, tá? Deixa isso bem claro. Vai ter que ter algum tipo de documento fiscal, seja uma nota de crédito, seja a própria nota fiscal da operação, né? Então, não vai existir possibilidade de outros créditos, né? Vamos dizer assim. Até porque até para esses outros créditos a gente vai ter que gerar essas notas de crédito e justificar de onde está vindo aquilo. Então, é bem mais restrito, né? E de forma sistêmica fica mais difícil de ter criatividade na hora de gerar esses outros créditos, né? Isso tudo, né, se vocês ouviram aí as notícias recentes, né, a gente viu aí que teve vários problemas, principalmente em relação a SMS, né, de créditos lançados ali que não existiam, né, até golpes que foram aplicados a contribuintes nessa linha. Então, esse mecanismo aqui reduz essa possibilidade. E imóvel para uso próprio do contribuinte, né? Claro, então, se a empresa compra o imóvel, né? Tá ali no ativo da empresa, toma o crédito, mas quem usa é o PF, né? Usa o sócio ali. Então, isso também está vedado, né? Da mesma forma, a gente vai abordar isso no futuro, mas já adiantando, né? A gente também tem um grande problema quando há a distribuição ao sócio, né, como se fosse um retorno do capital de bens que foram eventualmente comprados com crédito. Esse tipo de operação, ele vai gerar o débito do IBS, tá? Então de novo, né, comprei um imóvel, até a forma de evitar um planejamento tributário abusivo, né? Comprei um imóvel na PJ, tomei o crédito de IBS e CBS, mas por algum motivo fiz um retorno de capital para o acionista. Nesse momento, o que eu tenho que fazer? Evitar essa operação, né? E equalizar, né, o valor ali de IBS e CBS creditado, tá? Lembrando, né, isso aqui não é querendo não, gente. Tem alguns pontos que o está pontuando aqui, né, de análise de pontos cruciais. Porém, analisando com nossa legislação atual, né, então isso é um avanço. Então, vamos pegar o exemplo do próprio ISS, né? Então, não tem a não cumulatividade, você não vai se apropriar do crédito, né? Então, só para deixar isso claro, que a gente está colocando aqui esses pontos importantes e o pessoal, começa a ficar meio que assustado, né? Mas acaba sendo produtivo essa análise da reforma tributária do consumo, né? Então, eu costumo dizer para os nossos clientes, né? A nota fiscal da CRO hoje, eles vão poder se apropriar do crédito, né? Então, esse é um ponto importante da não cumulatividade. Uhum. Isso sim, com certeza. A gente tem até trazer esse quadro aqui, né, de sistema atual para o novo sistema, que traz bastante clareza aqui da forma como a gente faz hoje e o que traz de melhoria, né? E também o que traz de negativo, né? Então, por exemplo, hoje no sistema atual, o crédito ele está muito intrínseco à finalidade do item. Então, a gente toma um crédito de um produto que a gente vai revender, um insumo necessário para fabricar outro produto, um serviço necessário. Salvo em disposição contrário, né, normalmente está vinculado a uma saída tributada, né? Então, quando não é uma saída tributada, normalmente a gente tem que fazer o estorno. E essencial para o core business, né? Então, não dá para a gente tomar um crédito de... Claro que contabilidade é essencial para o core business, né? Mas a gente não vai entrar nesse tipo de discussão, porque senão a gente vai ter que fazer um monte de jurista aqui, mas, de maneira geral, normalmente não se toma crédito, né, desse tipo de despesa que pode gerar um tipo de discussão, né? E aí a gente já viu vários, né? Tem um monte de discussão sobre não cumulatividade correndo, justamente porque o contribuinte entende que aquele serviço ali é essencial para o core business, mas a Receita entende o contrário e tudo mais, né? Então, hoje, no novo sistema, pelo menos, a gente tem esse avanço. E o que é bom no sistema atual? Independe de pagamento pelo fornecedor, né? Então, vamos falar do PIS e COFINS. O PIS e COFINS, a gente toma crédito ali de 9,25%, né? As duas alíquotas somadas. Independente se o tomador, o prestador, né, o nosso fornecedor,
pagou ou não o crédito, se ele é do Simples Nacional, se ele é do lucro presumido, desde que a operação seja tributada, o crédito é permitido. No novo sistema, a gente tem essa desvantagem, né? O fornecedor ele precisa pagar, né? O débito precisa estar extinto, né? E até entra o RAD, né? Que é o recolhimento pelo adquirente, como uma opção para garantir o nosso crédito, né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E no novo sistema, a finalidade do item é irrelevante, né? Então, com exceção dos itens do artigo 62, né? Que são aqueles de uso e consumo pessoal que a gente acabou de falar, né? Joia, arma, cigarro, tudo mais. Independe de saída tributária, né? Salvo em disposição contrária. Então, você vê que aqui é o oposto, né? Então, o fato de você ter uma redução ou uma alíquota zero, uma imunidade lá no decreto, desde que não esteja, né, para aquele setor específico disto que precisa se tornar um crédito, a gente entende que, de maneira geral, não vai precisar fazer o estorno. Então, é o oposto, né? Então, isso também é uma vantagem. O estorno de crédito com acréscimo, né? Então, aqui a gente está falando de hipóteses, por exemplo, percebi em determinado período que eu fiz um crédito no passado que não era permitido, sei lá, por exemplo, comprei um item do artigo 62 e esqueci de fazer o estorno. Porque a gente tem que lembrar que a gente vai ter apuração assistida, a gente vai ter um ambiente que os créditos e os débitos eles vão ser controlados supostamente, né, automático. E então, se a gente tiver uma compra ali de um item do artigo 62, o crédito ele vai subir. E o que a gente tem que fazer? Estornar aquilo, né, estornar por meio de nota de débito, né, tem a forma correta ali de fazer o estorno. E digamos que a gente tenha incorrido um erro ali, esqueceu de fazer esse estorno no mês correto. Quando a gente for fazer esse estorno, a gente vai ter que fazer ele com multa e juros, tá? Isso também está previsto no regulamento, a forma como e, enfim, como deve ser feito. E a outra desvantagem é que depende do pagamento pelo fornecedor, como a gente já bateu nessa tecla várias vezes. O RAD, né, o RAD, ele é uma opção, né, ao split payment, né, a gente vai falar dele mais para frente, mas ele pode resolver, em teoria, esse problema, né. Até falando um pouquinho da apuração de janeiro, do CBS, a gente até, se vocês pararem para pensar, fazer esse insight aqui, a gente está até com um problema, porque, pensa, o vencimento, como a gente viu, é no último dia de fevereiro. Então, acho que, se eu não me engano, até vi o calendário, acho que vai ser dia 26. Para todo mundo. E se a gente depende do crédito do débito ser extinto para ser gerado um crédito, se a gente for esperar o dia 26 de fevereiro, que é o mesmo dia que vence o nosso débito, para que o fornecedor pague esse crédito e pague esse débito e esse crédito suba para a gente, não sei se é instantâneo ali, se vai ser uma questão de segundos, mas pode ser que a gente gere no marco zero um saldo devedor e depois, eventualmente, um saldo credor. Então, no primeiro mês, talvez a gente tenha esse problema, porque o débito e o crédito eles vão ser apurados e vencidos, né, no mesmo dia. E o RAD, ou a RAD, ele pode ser uma opção a isso, né? Então, de forma como a gente negocia aqui com os nossos fornecedores, né, fala assim, olha, eu vou fazer o pagamento em janeiro, mas eu vou garantir, né, o crédito já em janeiro. Então, em vez de te pagar 100% da sua nota, eu já vou pagar aqui, já vou fazer a escolha por fazer um RAD para poder garantir o meu crédito, né? Então, isso é um insight, uma possibilidade que pode resolver esse problema para janeiro. Caso não, pode ser que a gente tenha um saldo a pagar em fevereiro grande e depois gerando um problema no fluxo de caixa, né? Depois gerando aí um saldo credor futuro, tá? Esse ponto é importante mesmo, Alex. Acho que vai estar linkado aí com o split payment, mas a gente percorre um pouco melhor ele. Isso. Bom, vai lá, Celso, a partir. Então, vamos falar um pouquinho de Simples Nacional, pessoal. Acho que aqui é um ponto importante, né? Recentemente tivemos aí a resolução, a 186, então, onde ali ela deixa claro, essas empresas que são do Simples Nacional, elas precisam ali até setembro fazer essa opção para avaliar se ela vai optar primeiramente pelo Simples Nacional e se ela vai optar pelo regime regular, né? Então, onde isso por exemplo, empresas que são no Simples, que fazem uma operação com B2B, então ela tem que avaliar, fazer esse estudo de caso, ver se faz sentido para eles ter esse aumento do imposto, né, do IVA, porque automaticamente a empresa que aguarda, né, que está no processo posterior a ele,
vai querer se acreditar, né? Então, esse é um ponto crucial. A empresa que ela não optar, a empresa do Simples, que não optar pelo regime regular, que ela permanecer no regime híbrido, ela não vai poder se apropriar dos créditos, né? Então, acho que esse é o ponto aqui importante. Então, contribuintes do Simples Nacional têm ali um estudo de caso, né, uma lição de casa, para fazer aí agora até setembro e avaliar, né? Aí o ponto importante é essa opção. Celso, fiz aqui a opção agora em setembro, mas pensei bem, não quero, né? Não acho que não faz sentido eu ter um aumento ali de imposto, né, do IVA nesse regime regular. Você tem até o final de novembro para cancelar essa opção feita do regime regular. Essa opção do regime regular, ela será semestral, né? Então, ainda para 2027, ali, referente ao primeiro semestre, não tem ainda quando que vai sair depois a data certa para fazer a segunda opção para o segundo semestre de 2027. Então, qual que é o ponto importante aqui que eu trago para vocês avaliarem hoje, se vocês têm empresas que vocês trabalham de Simples Nacional, conversar com eles, orientar, verificar se eles irão aderir o regime regular, né? Então, para você até fazer um estudo ali, ver quanto isso vai impactar, que nem o Alex estava pontuando no marco zero ali, o quanto isso vai impactar do seu crédito. Porque se você contratar um fornecedor do Simples, hoje, no método híbrido, você vai se apropriar ali em torno de 4% a 5%, né? Agora, se ele optou pelo regime regular, estaremos falando ali de quê? 27%, 28%, no mínimo 26,5%, que aqui foi mencionado na Lei Complementar 214, né? Então, acho que esse aqui é um ponto importante para ser analisado. E só complementando, né, não adianta também só olhar a alíquota, né, porque embora o regime híbrido tenha ali 4, 5% na sua melhor hipótese, e comparado com o regime regular parece absurdo, mas o que vai ser um fator importante é preço, condições, né, e essa análise que a gente está abordando aqui é justamente o que a gente tem oferecido para os nossos clientes aí há 1 ano e meio, né, justamente fazer toda a análise de crédito, fazer análise de fornecedores, análise de contrato, né? A gente entende que esse é o momento de se preparar, né? E de estar por dentro do que vai ser possível para o próximo ano, né? Que 2027 já está aí, CBS já em janeiro, crédito marco zero, tudo isso é o momento de se preparar agora, né? Não só pensando vou colocar só o IBS, CBS na nota em janeiro, me viro. Mas agora a gente está passando por um momento que a gente precisa ajustar o processo, né? Então, fazer toda essa análise de creditamento, conversar com os meus fornecedores, né? Isso aí a CRU pode ajudar vocês, tá? Falar um pouquinho de alíquota, pode passar aí, por favor. Então, em 26 aqui, qual que é o ponto crucial? Vamos lá, né, pessoal? Ponto crucial agora é a partir de agosto, né? Do dia 1º de agosto, como teve lá o regulamento em final de abril, então, 1º de agosto, temos aquela obrigatoriedade de declarar lá a IBS, CBS, que é o 0,9 e 0,1 nos documentos fiscais. Então, esse período de 2026 é um período educacional. Então, é para os contribuintes ali se reeducarem, organizarem. Então, acho que o ponto importante, questão sistêmica, né, para fazer esses parâmetros agora, seguir com esse teste desse 0,9 da CBS, 0,1 da IBS, e aí, consequentemente, já fazer parametrizações pensando em 2027. Né? Então, como que será em 27? Não temos ainda uma alíquota determinada. Fechada, né? A União, ela vai prever essa alíquota através de uma lei ordinária, né? Assim, o que eu trago aqui para vocês se vocês entrarem hoje na calculadora da Receita Tributária, a gente está falando ali em torno de 8,4% de CBS. Né? Então, minimamente, já dá para você ter uma ideia, né? Para fazer um estudo e avaliar ali como será o seu cenário a partir de 27 e 28. Então, eu acho que é algo que não fuja muito disso ali de 8 a 9%, né? Então, acho que é um ponto importante. E a IBS, ela vai ser esse 0,1% aí, né? Em 27 e 28. Então, 50% desse 0,1 vai para os estados e outros 50% vai para os municípios. E 29, a União, ela vai determinar as alíquotas, alíquota de IBS, né? Então, ainda vai ter a alíquota de referência. Então,
ainda tem um tempinho ali para aguardar. E como que será isso, né? O comitê gestor ele vai avaliar a base de arrecadação dos últimos 2, 3 anos e determinar essa alíquota de referência. E aí vai ter essa questão gradual, né? 29 a gente entra com 10% de IBS e assim por diante, né? 2030, 20, 31, 30 e 40, né? E chega até 2033, a gente tem ali a sua adoção completa. Porém, em questão de alíquota, a gente só vai ter uma alíquota definitiva em 2035, que aí ele vai avaliar o período de arrecadação dos últimos 2 anos ali para determinar a sua alíquota definitiva, tá, pessoal? Isso aí. Tem todo um método de cálculo, né? Mas só complementando aqui o argumento do Celso, a União vai poder, né, fixar por meio de lei ordinária. Ele vai ter um tempo para fazer isso, né? Então, até respeitando o período nonagesimal. Caso falhe, né? Caso aconteça alguma situação, né? Eu não quero nem acreditar que vai acontecer, né? Mas caso aconteça, o TCU, né? Que é o Tribunal de Contas da União, vai utilizar essa metodologia que a gente está falando aqui de alíquota de referência e vai fazer aí a concepção da alíquota para o ano seguinte, tá? E aí isso vai até 2035, onde a gente vai ter, então, finalmente, a alíquota definitiva, né? Então, aqui a gente tem as hipóteses de alíquota, né? Então, primeiro, no melhor dos cenários, né, a lei ordinária sai com a alíquota fixada. A gente está trabalhando com essa hipótese de 8,5 menos 0,10, que se trata da IBS, né? Então, 8,4. Na ausência de lei ordinária, vai ter essa alíquota de referência, né? Para calcular essa alíquota de referência, algumas coisas precisam acontecer, né? Então, o Senado, todo ano, vai ter que enviar para o TCU uma proposta de cálculo, e esse prazo é 31/7. E é como eu falei, né? Se não acontecer isso, né, ou mesmo que envie, o Senado não fixe a alíquota de referência até 22/12, aí o TCU vai ser responsável por calcular a alíquota, né? Isso é horrível, né? Se acontecer uma coisa dessa, a gente vai perder o Natal e o Ano Novo, né, gente? Porque como é que vai calibrar todos os sistemas, né, para já emitir nota certa a partir de 1º de janeiro, sem ter noção aí da alíquota. E no lado do estado e do município, aí piora um pouco, né? Porque o que acontece? Cada estado e município vai poder fixar uma alíquota dentro dos limites da União. Então, por exemplo, se a gente estiver fazendo uma venda para o estado do Rio de Janeiro e para 2 cidades diferentes, né? Sei lá, vamos lá, Rio de Janeiro e Niterói. A gente pode ter variações de alíquota por causa do IBS municipal. No final do dia, o IBS total ele vai ser a soma entre o estadual e o municipal, né? Então, se a gente tiver diferenças de alíquotas por causa dos municípios, né? Se os municípios não adotarem a alíquota federativa, então a gente pode ter problemas aí, né, na parte de parametrização do sistema, né? E diferentes alíquotas para diferentes localidades, né? Então, isso é um dos desafios que a norma traz. Porque, embora seja centralizado, seja um subnacional, um comitê só, ainda assim, os municípios, né, dentro das limitações, vão poder fixar alíquotas, né? E só deixando claro, né, não é porque existe o IBS municipal e o IBS estadual que a gente vai fazer aquela correlação de quem presta serviço vai pagar o municipal e quem vende vai pagar o estadual. Não é isso, tá? Deixa bem claro que todo mundo vai pagar o imposto cheio, independente se presta serviço ou se vende bens, né? É só uma questão de arrecadação ali para aquela territorialidade, tá? Ok. Agora, falando um pouco da forma de cálculo da referência, sendo bem objetivo, pessoal, o Celso já até antecipou o que o governo entende, né? Poxa, se em 2024, 2025 eu arrecadei X, então eu tenho que fazer uma alíquota de forma com que eu arrecade a mesma coisa. E aí, claro, né, eu estou falando de 2024, 2025, pensando em 2027, né? 2028 vai ser 25 e 26, 2029, 26 e 27, por aí vai. E é por isso que a gente viu aí estados aumentando a alíquota de imposto, né? A gente viu a própria Receita Federal diminuindo benefícios fiscais. Inclusive, isso é um dos webinars que a gente fez em fevereiro, está disponível lá no YouTube da Abrapsa, se vocês quiserem ver também. A gente fala aí sobre a diminuição dos benefícios fiscais já valendo a partir de abril, né? Então, quem está por fora, corre lá, dá uma olhada que está bem legal. Então, assim,
tudo isso teve um objetivo, né? Não é à toa, né? Ninguém dá um ponto sem nó, né? Então, tudo isso é para poder arrecadar mais e fazer com que a alíquota do IBS e do CBS seja a mais alta possível, né? Então, tem toda a metodologia aqui do artigo 589 até o 596 do regulamento, na parte comum, né? Tem toda essa explicação ano a ano, né? Enfim, né? Aí vai ficar bem chato se a gente for passar por isso, então, só falando aí de forma objetiva, tá? Esse é o 5, vamos lá. Acho que esse ponto aqui da obrigação acessórias é que a gente acabei até pontuando um pouquinho ali anterior, né? Então, o ponto crucial aqui é documento fiscal. Então, isso já tem que estar bem organizado dentro da sua empresa, fazer esses testes operacionais, né? Ter essa garantia para que a IBS e CBS conste nos documentos fiscais, né? Então, a gente falando em questão de documentos fiscais, isso é extremamente importante. Eu estou batendo um pouco nessa tecla porque é uma catequização aqui, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso. Que qualquer implementação sistêmica, qualquer ajuste sistêmico demanda tempo, demanda mão de obra e sempre acaba ficando uma ponta solta. Então, pessoal, acho que é importante, para um pouquinho, avalie. Esse ponto, assim, não vai ter penalidade imediata agora, né? Então, para quem assistiu ali aquela live do Comitê Gestor, com a Receita Federal, eles falam assim, né? De imediato não terá penalidade. Mas é importante já se doutrinar, né? Para não deixar chegar nos 47 de segundo, lá em 27, putz, eu tô com o documento fiscal aqui, não tá saindo. E aí outra, a Receita ela pode questionar, ela vai dar um prazo para você de 60 dias para você regularizar isso, agora nesse ano de 2026, né? Falando em cadastro, peraí, Alex, por quê? Você mudou aí. Então, trazendo a parte de cadastro, como que funciona, né? Então, os contribuintes aí do regime regular não muda muito. CNPJ para pessoas jurídicas, né? Pessoas físicas que serão contribuintes da IBS e CBS é o CPF. E aí, para imóveis urbanos e rurais, teremos o CIB, né? Então, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Então, assim, na questão de cadastro é o quê? A ideia do comitê é ter um cadastro único, né? Onde ele possa ter uma base para ele auditar, para fiscalizar e até para a questão de apuração e recolhimento ser de forma centralizada. Então, acho que essa é a parte importante aqui dos cadastros, né? E aí os novos documentos, que eu até comentar aqui, principalmente ali para o setor de imóveis, né, que o pessoal fica bastante ansioso. Temos essas informações, né, em notas técnicas, quais são os campos necessários, porém ainda está aguardando só uma regulamentação ali, uma determinação de fato para entrar em vigor, né? Então, acho que é o ponto assim, já tem os dados, quiserem já vão verificando a questão sistêmica, fazer esses testes, né? Para, de fato, ali em agosto, começar já a executar essa nota teste ali, né? Para o setor de locação, de incorporação, entre outros ali. Uhum. Pessoal, até aqui a gente tem alguma pergunta? Tem pergunta aí, Edmundo? Alguma coisa que a gente já consegue deixar um pouco mais dinâmico? Não sei se o pessoal está contribuindo no chat, que eu estou apresentando a tela aqui, eu não consigo ver. Você está mudo, Edmundo. O Rodrigo, na apuração para janeiro de 27, é essencial apurar os créditos de estoque imobilizado e afins que é permitido trazer para a primeira apuração? Perfeito, boa colocação, e é isso mesmo. É possível levantar créditos de estoque, saldos credores de PIS/COFINS, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas também são uma opção aí para poder diminuir o valor de débito da operação de janeiro, tá? É perfeito isso aí, essa colocação. Eu acho que está até num slide posterior, hein? Sim. Né? E aqui, pessoal, como eu comentei, né, a questão do documento fiscal. Então, tivemos aquele ato conjunto, né, que é o número 1, que ele menciona lá, ficou prorrogado para o 4º mês após o regulamento de CBS e IBS. Então, tivemos o regulamento em 30 de abril, tendo a obrigatoriedade agora desses documentos fiscais com as informações da IBS e CBS a partir de agosto. Né? Então, a partir do dia 1º de agosto, é extremamente importante aí os documentos fiscais já constarem essas informações. A gente viu que
a norma como foi escrita e toda a prorrogação que teve, e agora também falando de caráter educacional, mas a gente não pode usar isso como bengala, né, como muleta para deixar para o último minuto, né, gente? Então, por mais que esteja em caráter educacional, um auto de infração emitido, mesmo que não tenha ali uma aplicação de multa, é ruim, né? Coloca a nossa classificação lá na Receita Federal mais para baixo, né? Então, isso não é interessante, né? Bom, split payment, né? O que trouxe de novidade aí o decreto em relação à lei complementar? Aqui a gente tem as penalidades, né? Então, o que é PSP, né? Só para deixar claro que são as prestadoras de serviço de pagamento. A gente pode trazer aqui como exemplo o iFood, a Mercado Livre, enfim, a Amazon. Toda essa galera vai ser responsável por fazer a segregação do CBS e do IBS, uma vez que o cliente pague, o cliente, o adquirente, né, pague a plataforma vai lá fazer a separação, pagar o tributo para o fisco e o saldo para a empresa. Parece simples, parece fácil, e assim, a Amazon, o Mercado Livre, na verdade, eles já têm sistemas preparados para isso, porque meio que já acontece isso, né? Não em relação a mandar o imposto para o governo, mas a separação do FII deles, né? Então, de certa forma, acredito que eles vão ter que adaptar o sistema sim, eles vão ter essa pressão operacional, mas eles já estão até acostumados, né? Caso não consigam, né? Eles vão ter penalidades também, tá? Então, não fez a segregação, né? Então, o adquirente optou pelo split payment, mas não rolou a segregação. Ele vai ter aí 0,1 UPF por transação. A gente vai falar o que é o UPF depois, tá? Mas recolhi em atraso, né? Então, fiz a segregação, atrasei 3% ao mês sobre o valor e por aí vai. A boa notícia é que... Desculpa, Alex, pode falar. A boa notícia é que vai ter uma tolerância nos primeiros 24 meses, né? Então a gente vai ter o limite de 1% de transações desconformes sem penalidade, né? E cai para 0,5% após 2028, tá? Então não vai ser tudo de... o governo não vai arrancar o band-aid de uma vez, tá? Pode complementar, Celso. Não, eu queria trazer aqui para a nossa apresentação o split payment em 2027, ele é opcional, tá, pessoal? Então acho que o ponto aqui, ele é opcional. Então, é até por isso que o Alex está mencionando do RAD. Então, tem contribuinte que ele não optei pelo split payment agora nesse início. Então, eu acho que até pensando na questão do seu crédito e o fisco até pensou nisso, vamos dizer, tem a opção do RAD, então, que é o recolhimento do adquirente. Então, eu contratei um fornecedor, vamos tentar trazer um exemplo prático, que contratei o Alex, né? Então, ele não optou pelo split payment. Então, eu vou demorar ali para essa questão para poder ter o crédito, né? Então, eu tenho que esperar ele pagar lá o imposto dele para poder me apropriar. Automaticamente, quando eu faço o recolhimento DBS, CBS através do RAD, eu vou poder me acreditar nesse momento. Então, acho que esse é o ponto aqui para fazer uma análise, trazer ali para o seu estudo de casa, né? Mais uma vez também, né? Nós aqui da Crow prestamos esse tipo de serviço de análise, né? Então, ver se faz sentido, até para você no seu marco zero ali, em 2027, não ter um desembolso financeiro grande, né? Em relação aos impostos. E aí, acho que o ponto importante aqui, né? Para 2027, quem optou pelo split payment não será para todas as formas de pagamento, né? Então, quem está mencionando ali é para boleto, PIX e transferências, né? Que aí seria TED, entre outras. Cartão de crédito, né? Operações com cartões de crédito vai ficar para uma segunda onda, né? Um segundo momento, né? Então, essa questão do split payment, ela vai ser faseada, né? E aí, acho que o outro ponto importante aqui é que o split payment será para operação com B2C, né? Num segundo momento vai ser para o B2C. O primeiro Sim. momento é B2B, modelo padrão, uso facultativo. Só um ponto importante, né, que esse uso facultativo, quem escolhe, pessoal, é o cliente, né? Como que o cliente escolhe? Se ele optar por fazer o pagamento boleto Pix, então está implícito que ele está escolhendo por fazer o split payment. Se ele fizer a forma de pagamento diferente, né, aí ele pode optar pelo rádio ou não fazer nada. Né? Se ele fizer o boleto Pix, ele está optando pelo split payment. Se ele não fizer um cartão de crédito, por exemplo, ele pode fazer o RAD, ou outra forma de pagamento, dinheiro, enfim. Ele pode fazer o RAD ou pode esperar. Né? Então, só tem esse detalhe. E num segundo momento, né, depois vai ter um ato conjunto falando disso,
vai dar essas diretrizes, né? No segundo momento, a gente vai ter o modelo simplificado, que ele consiste em uma alíquota específica por setor, onde os PSPs ou os bancos vão poder fazer essa retenção de alíquotas fixas para todos os arranjos de pagamento, né, cartão de crédito, Pix, todas as formas que é possível, e para o B2C, né, que é o B2C, para quem não sabe, né, são as vendas aí para consumidores finais, né, então o B2B é empresa, e B2C é empresa, pessoa física, fazendo aí de forma simples, né, então aguardem, né, a gente ainda não tem todas as definições, vai ter ato conjunto, quem sabe a gente faz um webinar quando sair um ato conjunto aí especificando tudo isso, tá bom? Então, por hora, o que a gente tem de split payment é isso. Penalidades de transição. Bom, finalmente, né, vou explicar o que é o PF, né, essa é a unidade de padrão fiscal, ela custa R$200 e ela é atualizada anualmente pelo IPCA. Então, toda vez que a gente tiver algum tipo de multa, ela vai ser calculada conforme essa UPF, né, então, as principais aqui, eu até elenquei do mais alto ao mais baixo, né, mas vamos lá, declaração correta mais tributo omitido, 50% de multa, crédito indevido, 65%, sonegação fraude, 65%. Agora, se a sonegação fraude com simulação ou com lunho mais reincidente, 100%, ou nova infração qualificada em 3 anos, 150% da operação. Então, tem essas regras lá no decreto, né, e os critérios que são utilizados para definir cada uma, né, então tem que ficar atento aí nesses percentuais. E aqui são obrigações mais comuns, né, que às vezes a gente passa batido, faz bastante frequência e acaba não se atentando a essas multas, né. Então, eu elenquei elas aqui, e eu vou falar só de algumas que eu acho bem relevante, porque são as que eu vejo bastante, tá? Então, por exemplo, deixar de comunicar a inutilização de numeração. É uma UPF por número. Então, se você erra lá na sua numeração, esquece 100 números para trás e não faz a inutilização, você vai ter um baita problema aí na sua frente, né? Deixar de fazer a manifestação do destinatário. Gente, isso aqui é muito comum, o pessoal quase nunca faz, né? Manifestação do destinatário. Ou, tipo, recusa a nota, faz ali, ou até próprio aceite da nota, né? Essa nota existe e tal. Também uma UPF por documento. E operação sem nota fiscal, 100% do valor do tributo de referência, né? E para cancelamento de nota, pessoal, isso aqui é importante, prestem atenção. 66% após o fato gerador. Então, emitir a nota e o fato gerador aconteceu, 66%. Ou 33% se o fato gerador não ocorreu, mas eu perdi o prazo de cancelamento, né? Então, muita atenção nesse ponto aí, porque a gente tem direto aí problema. Pô, cancelou, emiti a nota errada aqui, o cliente não aceitou, preciso cancelar. Já fiquem cientes que a gente vai ter essa dor de cabeça, tá? E agora, finalmente, né, a transição para o saldo PIS e COFINS em relação ao CBS, né? A gente não falou de ICMS porque o ICMS ele foi resolvido lá na Lei Complementar 227, né? Lá na Lei Complementar 227, que complementa a 214, tem toda a norma, tem toda a instrução de como que vai ser feito a transição do saldo do ICMS para o IBS, tá? Aqui a gente vai falar um pouco do PIS e COFINS, que é relativamente mais simples, né? Para 2026, tenham em mente que nesses testes que a gente tem feito, né, então gera IBS, CBS na nota fiscal, a gente recebe documento de fornecedor com IBS, CBS, qualquer saldo disso vai ser zerado para 2027, beleza? Porque 2026 é teste, né? Então não vai ser levado nada disso, né? Agora, saldo credor de CBS ali, calculado em 12 de 2026, isso vai poder ser levado para frente em forma de saldo credor, não saldo credor de CBS, mas ele vai ser feito uma conta corrente para vocês compensarem no CBS devido. Ou, se não tiver CBS devido, poder fazer o ressarcimento, tá? Então é importante o saldo credor de PIS e COFINS não é perdido. E um recap aqui da alíquota, né? Antes da gente mudar de assunto, para ficar bem claro, a alíquota padrão a gente está trabalhando com esse 8,4, porque ele, em teoria, seria 8,5 menos o 0,1, né, do IBS, que vai ficar em 2027 e 2028. Mas a gente ainda vai esperar a lei ordinária para definir, né? E 2029 até 2035 a gente vai ter as alíquotas de referência do CBS fixada pelo Senado Federal, do BS pelo Comitê Gestor, né? Baseadas em metodologia homologada pelo TCU, e 2035 vai vigorar sempre a alíquota do ano anterior, né? De novo, só um recap. E para o pessoal que é do Simples Nacional, lá na Lei Complementar 214 tem uns anexos que já tem lá todas as alíquotas, né? Isso quando eu falo Simples Nacional, que não optou pelo recolhimento regular, né? Pelo regime regular, né?
Isso, já tem as tabelas lá, tá, pessoal? Até 2033 já tem lá, você já consegue saber quanto que vocês vão pagar de IBS e CBS até o final da transição. Beleza. Cashback e turista estrangeiro. Por que a gente trouxe isso aqui? Na verdade, assim, não é muito o nosso foco, né? A gente atende mais PJ e tudo mais. A gente quis trazer por quê? Tem impacto operacional para a empresa, tá? Então, o que vai acontecer? Quem vai receber, né, de forma geral? São pessoas que recebem, né, a renda per capita de igual ou menos que meio salário mínimo, né, de forma que esteja com o CBF regular, claro. E tem duas formas, né? O checkback desconto, e esse é o ponto importante aqui para as empresas, porque é um desconto automático na cobrança de energia, água, gás e telecomunicação. Então, poxa, a gente tem aí clientes de comunicação, de energia, precisa estar atento, porque de forma operacional, vocês vão ter esse trabalho de conceder esse desconto ali, né, para o cliente de baixa renda. Né? Aí tem o prazo, né? Então vai ter a disponibilização da agente financeira até 15 dias após a apuração, repasse da família até 10 dias depois disso. E a apuração ela pode ser trimestral ou mensal, conforme o volume. Né? Se tiver bastante volume, faz mensal, se for pouquinho, soma tudo e faz trimestral. Né? E a gente quis trazer justamente por causa do impacto para as empresas, né? Não necessariamente por causa do valor que vai ser devolvido. Né? E para o turista estrangeiro, né, tem essa questão aí, ele não consome ali os nossos serviços públicos de maneira que justifique que ele faça pagamento de impostos, né? Então, toda vez que ele for sair, ele vai ter esse cashback, né? Essa devolução do que ele gastou nas compras que ele fez aqui. Então, vai ter esse limite, claro, mas ele não vai poder ser menor que $1.000, mas também tem regulamentação pendente, vai sair um ato conjunto para isso, tá? E próximos passos. Vai lá, Celso. Alex, você estava comentando de auto conjunto, pessoal. Provavelmente teremos mais de 120 autos conjuntos aí a serem divulgados aí nos próximos meses, próximos anos. Falando um pouquinho de próximos passos, qual que é a ideia agora aqui, né? Então, a parte tributária, fazer esse estudo, esse diagnóstico, entender de fato ali como que será a sua operação, né? Pensa assim, a gente tem ali a sua precificação. Em 2026, né? Vamos lá, dezembro de 26, eu tenho meu contrato, eu tenho nota fiscal, que eu tenho PIS, COFINS embutido no preço, né? Tá grosapado. E aí começa 27, eu já não tenho, eu tenho que fazer o quê? Tenho que tirar esse grosap e fazer o cálculo da CBS por fora. Então, não só isso, né? Pensar um pouco mais adiante, né? Como que vai ser minha carga tributária efetiva durante esse período de transição, né? Revisar toda a sua base de despesas, ver o que é possível se creditar, entender e analisar ali a sua efetividade tributária, consequentemente, com o seu fluxo de caixa, né? Aí, o segundo ponto é o quê? Tecnologia, que eu acho que em agosto agora já temos ali o documento fiscal com as informações testes de IBS e CBS. Então, esse é o ponto que até eu converso com algumas empresas que realizam implementação sistêmica, né? Eles falam, se todo mundo procurar ao mesmo tempo, não terá mão de obra, né? Então, esse é o ponto, assim, para um pouquinho, já faz esse exercício, vê os testes, vê se o documento fiscal está saindo correto, né? A nota fiscal que você vai receber também tem que ter essa informação. Entre no portal da apuração assistida, já está disponível, é possível você consultar lá as informações, as notas fiscais dos seus fornecedores com os créditos, né? Acho que esse é um ponto importante. Aí ali um pouquinho mais indo para o compliance e governança, né? Então, você tem que preparar já a sua questão documental, os seus fornecedores, ele tem que estar, como se diz, coerente, correto, não pode estar inadimplente pensando em 2027 para tomada de crédito. Então, eu até costumo falar para os nossos clientes aqui, agora é o momento de mudar, né? Criar uma nova rotina dentro das empresas, né? A reforma tributária não é só questão fiscal. Você vai envolver uma área de supply, né? Criar um time de compras, envolver o time jurídico, pensar em contratos, né? Então, contratos hoje tem que ser analisado se o valor do imposto por fora ou contratos que estejam com valor contemplando toda a carga tributária tem que ser renegociado. Ali tem margem, né? Margem a ser discutido com a sua outra parte envolvida, né? Porque os preços têm, vamos lá,
qualquer cliente aí, que seja até do lucro presumido, a gente está falando de 3,65% ali, né? Então, que vai mudar o seu preço, que ele tem que diminuir da sua carga, do valor do preço, né? E isso vai impactar no seu fluxo de caixa. É dinheiro, né? Então, a economia está com uma inflação em cima. Então, qualquer análise é importante nesse momento agora. E aí, com base nisso, você vai determinar os próximos, assim, toda essa transição. O que é o que você consegue já se mapear aqui e trazer inovações para o seu negócio, né? Para ser competitivo. Então, também está trazendo um pouco dos nossos insights aqui. A gente realiza esse tipo de trabalho para nossos clientes, para empresas que tenham essa necessidade. Estamos à disposição. Acho que eu vi que o pessoal perguntou aqui se essa apresentação vai ser disponibilizada. Será disponibilizada, o pessoal da Brapsa vai compartilhar esse material. No final tem o meu contato do Alex, caso que tenha alguma dúvida, caso tenha algum interesse também desse serviço da CRU, estamos à disposição, né? Então, acho que a ideia aqui é vocês se prepararem para isso, né? Então, a reforma tributária chegou, não é mais um evento futuro, é a realidade. E aí é o momento de se preparar e se organizar agora, né? E com isso, é uma estratégia que tem que ser analisada item a item, né? Não é deixar de lado. Eu vou só tirar aqui às vezes eu escuto de algumas pessoas falando, não, é só reduzir esse imposto aqui, vai entrar aquele. Não é só isso, gente. Tem diversos fatores ali que precisa ser analisado, entendeu? Uhum. Complementando, né, eu diria até que contar com uma assessoria especializada é um ponto importante aqui do 5, né, do estratégico, porque a gente trabalha aí acompanhando as leis ordinárias, né, toda a parte de regulamentação, a gente também ajuda com o mapeamento de operação, ajuda com a parte de tecnologia, né, põe ali os pingos nos is que precisa adaptar no sistema, fazemos a parte de compliance e governança e também ajudamos na revisão de pacto de fluxo de caixa, split payment, etc. Né? Então, a gente está à disposição aí, como o Celso falou, é só entrar em contato caso vocês precisem, tá? Pessoal, eu particularmente gostaria de agradecer a presença de todos, eu sei que a gente passou um pouquinho aqui de 1 hora, né? Então, obrigado para quem ficou até o final, né? Os nossos contatos vão estar aí no próximo slides, né? E se ficou alguma dúvida, não sei se tem alguma pergunta, Edmundo, tem alguma pergunta aí que a gente consegue colaborar? Não? Então, não, é isso. Acho que podemos encerrar. Bom, pessoal, obrigado aí pela participação de todos. Celso, Alex, obrigado, obrigado Edmundo. aí pelo tempo de vocês, trazendo essas informações relevantes, tá bom? Obrigado a todos aí presentes na chamada. Pessoal. E estamos à disposição, pessoal. Muito obrigado aí. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.